Bom dia, pessoal! Galerinha, eu ontem estava organizando os vídeos do final das aulas antes das férias, e aí vi lá que a gente corrigiu a prova na última aula, né? E aí até identifiquei o bolinho de provas lá para pegar, e não toquei neles em função de ter ficado organizando os vídeos. Então ontem à noite eu coloquei na internet os vídeos de todas as aulas até o início das férias. Só que os últimos 100 vídeos eu ainda não organizei nas salas de aula, ou seja, eles estão lá no canal, mas tu tem que ir na lista para achar o teu vídeo, ou seja, um saco. Hoje, na hora vai ter uma palestrinha, se não me engano, na terceira aula, né? Eu vou dar no terceirão e vou ter uma folguinha para começar essa organização, para ficar tudo dentro da sala de aula virtual como sempre foi. Então dentro da pastinha do segundo ano matemática, estão todas as aulas de matemática na ordem, né? Então a partir daqui a pouco já vou conseguir fazer essa organização que eu estava deixando a desejar. E também vi onde nós paramos. Embora nós tenhamos corrigido a prova, que era uma prova que falava sobre escalas termométricas, lembra? Fahrenheit, Celsius e Kelvin. TK menos 273 sobre 5. Lembra disso? Nessa prova também caiu uma questão teórica sobre dilatação, embora nós tenhamos treinado a parte matemática também. Tem a dilatação linear. Muito obrigado. Dilatação superficial. A dilatação volumétrica. E nós vimos até que quando estamos trabalhando principalmente com líquidos, tem uma dilatação delicada, que nos ilude, chamada dilatação aparente, né? Então o potinho está cheio de um líquido, tu aquece o conjunto, transborda uma certa quantidade, dá a sensação de que aquela quantidade que transbordou é o quanto o líquido dilatou. Nós sabemos que não é verdadeiro porque o coisinha também dilata, o recipiente também cresce, ou seja, a parte da dilatação verdadeira do líquido foi contida pela dilatação do recipiente. Tá claro a nossa conversa aqui? Né? Acho que nada demais, né? E aí nós vimos algumas equações sobre isso, ó. ΔV aparente, aquilo que aparenta ter dilatado, é o ΔV real do líquido menos o ΔV do recipiente. Aí nós vimos que podemos até definir um coeficiente de dilatação aparente, que seria o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Então uma revisãozinha aí sobre dilatação, vimos várias aplicações interessantes de dilatação, né? Esses dias eu também vi um outro programa, o cara estava colocando uns parafusos muito gigantes numa estrutura lá, numa engrenagem, e todos os parafusos tinham que ser aquecidos com maçarico antes de serem enroscados. Aliás, não, era um parafuso interno, o que era aquecido para ser colocado e retirado era da usina nuclear. Esse o cara resfriava o pino de dentro, ele vinha congeladão, e não é o do Learjet, era outro, vinha congeladão, os caras tinham lá alguns minutos para parafusar antes que ele dilatasse e se prendesse por dilatação na porca na qual foi parafusado. Na indústria, né, é muito usada a dilatação térmica. E engraçado, houve alguma alteração, pelo que eu vi nos vídeos, na data da prova, de tal forma que nós começamos uma matéria nova antes de fazer a prova. Lembra? Acho que teve de matemática muito junto com a de física, né? A gente conversou e decidiu atrasar a prova. Tanto que depois disso nós já vimos a tal da capacidade térmica. Capacidade térmica nada mais é que a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Fiz esse estudo para um corpo, deu 15 calorias por grau Celsius. Interpreta para mim. Para poder aquecer 1 grau eu tenho que jogar 15 calorias. Para abaixar 1 grau eu tenho que retirar 15 calorias. Então a cada 15 calorias que esse corpo ou recebe ou perde, a temperatura varia 1 grau Celsius. Importante conhecer a capacidade térmica de um corpo para compreendê-lo, né? Para compreender o seu comportamento térmico. 3 perguntas clássicas que eu posso fazer usando a definição de capacidade térmica. Qual é a capacidade térmica? E para isso eu tenho que te fornecer quanto calor o corpo recebeu e qual variação de temperatura ele sofreu. Qual é a quantidade de calor que ele recebeu ou perdeu, e aí eu tenho que fornecer a capacidade térmica e a variação de temperatura que ele sofreu. Por último,
Qual é a variação de temperatura que tal corpo sofreu, né? Uma nave alienígena, já que tinha tal capacidade na entrada na atmosfera, recebeu tanto de calor. A questão aí fica legal, certo? E aí, já que o alienígena sobrevive até tal temperatura, ele sobreviveu na entrada na atmosfera, né? Então tu vê, mesmo um cálculo bobo daquele pode fazer uma questão bem bonita, cheia de detalhes, com transformação de temperatura. Antes, já que tu manja, né, de variação de transformação de temperatura, tu pode primeiro transformar a temperatura antes de colocar na definição. Então dá pra complicar se quiser, né? Mas a ideia ali é simples. Porém, eu te falei que se eu estiver trabalhando com um corpo muito grande ou muito pequeno, essa ideia é delicada. Como é que tu vai calcular a capacidade térmica de uma bactéria? Esquenta a bactéria e mede a variação de temperatura de uma bactéria? Não dá, né? Mas dá para fazer o cálculo, só que não é diretamente. Eu não vou pegar uma bactéria, vou pegar uma colônia de bactérias, vou fazer o estudo na colônia de bactérias, e aí depois eu vou ver quanto que uma bactéria equivale desse todo. E vou conseguir achar essa relação. Essas ideias remetem a um outro conceito físico, parecido com capacidade térmica, que é o calor específico. Calor específico é tu pegar a capacidade térmica de um corpo e dividir pela sua massa. Ou seja, calor específico é a capacidade térmica de cada grama, por exemplo, do material, ou de cada quilograma, se tu preferir. Por exemplo, calor específico mais famoso do mundo. De quem? Quem é que tem 1 caloria por grama grau Celsius de calor específico? Água no estado líquido. É a própria definição de caloria, lembra? Quando o homem resolveu criar uma unidade de energia relacionada à calorimetria, ele usou a água. Por que será que o homem usou a água como referência? Porque é o material mais abundante, não é, galera? O material mais abundante no nosso planeta que é água. Então tudo que nós fazemos de processo industrial ou até no dia a dia envolve água. Pô, então vamos usar a água para definir o que é 1 caloria. Alguém saberia tirar da cachola aí sem cola o que é 1 caloria? A quantidade de energia necessária para passar de 14,5 graus para 15. Olha, tem que tirar o chapéu. O amigo lembrou que é de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. É a quantidade de energia, diz ele, para transformar de 14,5 para 15,5. O quê? Parabéns, garoto. 1 grama de água. Então, se eu pego 1 grama de água e quero aquecer ela de 14,5 para 15,5 graus Celsius, seria necessário 1 caloria. E eu volto a perguntar, por que o babaca definiu de 14,5 para 15,5? Porque não é a mesma coisa esquentar água de 2 para 3 graus e de 98 para 99, lembra? Muda a quantidade de energia dependendo da faixa de temperatura que tu está aquecendo ou resfriando a água. Mas fica tranquilo, aqui no ensino médio, a gente não precisa ficar lembrando que é de 14,5 para 15,5. Isso é só para, né, ter mais conhecimento ainda. Na prática, quer esquentar 1 grama de água a 1 grau, precisas de 1 caloria. Não importa se é de 1 para 2 ou de 99 para 100. Beleza? Agora, cuidado. A água só está no estado líquido entre 0 e 100. Abaixo de 0 ela fica sólida e o Czinho dela muda drasticamente, cai pela metade. O Czinho do gelo, portanto, é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, é mais fácil esquentar e esfriar gelo do que esquentar e esfriar água. Tudo bem para vocês? Quando eu digo mais fácil, quero dizer gasta menos energia. Certo? Olha que interessante, apesar de ser mais fácil esquentar e esfriar gelo, tu pegar uma camada de gelo e uma camada de água, a camada de gelo é o melhor isolante térmico. Interessante, né? Ele esfria e esquenta mais rápido, mas ele não deixa o calor atravessá-lo. Olha que interessante, né? Lembram? O gelo é um bom isolante térmico, né? Duas coisas que nos chamam a atenção para isso. O iglu, né, que o esquimó faz lá com um serrote e cubos de gelo e bota o bebezinho para dormir com a fogueira acesa em confortáveis 20 graus, mesmo quando lá fora é menos 40. E os cobertores espessos de gelo que se formam sobre os oceanos, protegendo, né, a vida na Terra do congelamento. Tudo bem? Lembram disso? Galerinha, eu ainda te falei que apesar da definição de capacidade térmica e calor específico, essas duas fórmulas raramente são usadas individualmente.
individualmente no vestibular. Geralmente elas são usadas em conjunto. Isola numa, substitui na outra, nasce o famoso quimacete. Nós chegamos até a fazer umas continhas com o quimacete. Então, poxa, se tu tem água para aquecer na tua casa, sabes que massa de água, conheces o calor específico da água, sabes que a temperatura era 10 graus agora no inverno e queres esquentar até 90 para fazer um café sem ferver a água. E aí tu já consegue calcular com simplicidade quanto de energia tu gasta. Claro que no teu dia a dia não tem o porquê fazer esse cálculo, afinal, né, não vai acabar o teu gás do fogão, né, tu não precisa saber quanto gasto vai gastar para fazer isso, né, não estamos nessa situação. Mas interessante já ter essa capacidade técnica. Na indústria é indispensável, né? Na indústria tu não vai aquecer um tonel de 100 mil litros de um líquido, não, acho que vai dar o gás que eu tenho aí para produzir. Tem que descobrir quanto vai custar para fazer o produto, né? Por isso a importância de saber calcular. Foi até aí que nós fomos de matéria, não é isso? E hoje tem algo muito bonito para acontecer. Muito legal. Eu, na verdade, cara, eu fico tentado, depois que eu falei de quimacete, de já te mostrar aquela história de mudança de estado físico, lembra? Quando a coisa muda de estado físico, não dá de usar o quimacete. O quimacete falha. Porque vocês devem lembrar de estudos anteriores, que quando uma substância pura muda de estado físico, ela permanece com a temperatura constante. Então o quimacete vai dar zero se eu usar o quimacete com água derretendo, por exemplo. Porque ela começa a derreter a zero e termina de derreter a zero. Então se eu jogar no quimacete dá zero e não faz sentido, eu sei que eu gasto energia para congelar ou para derreter, né, gelo ou para congelar água. Então nós vamos ter que evoluir essa fórmula aqui, nós vamos ter que modificar a maneira de pensar. Porém a apostila ela não faz isso. Ela não vai agora para estado físico. Ela começa a falar de outra coisa antes. Ela começa a falar dos processos de transmissão de calor. E já que a gente precisa encerrar esse volume 2, para que eu não venha, né, trazendo muito volume para a sala, vamos fazer isso já. Vamos para o último capítulo para encerrar o volume 2. Depois, aliás, tem dois comentários para fazer. Sim, dois comentários bonitos para fazer para encerrar o capítulo 2, que vai ser essas duas aulinhas que nós temos. Então, primeiro uma revisão. Vou deixar aqui no cantinho o formulário mais recente, o da capacidade térmica, do calor específico e a união dessas duas fórmulas. Para a gente hoje trabalhar uma ideia muito legal. Quanta coisa, né, cara? É muito corrida essa vida, pelo amor de Deus. O cara podia passar um ano da vida estudando só isso. E ainda não ia saber tudo, né? Mas essa correria, vocês têm que ficar geniais, saber um pouquinho de cada coisa, né? Por isso. Que exigência. Ô, galerinha, negócio é o seguinte. Depois dessa breve revisão de calorimetria, quero mostrar para ti aqui uma ideia bem legal, conhecida como princípio das trocas de calor. É uma ideia bem óbvia. O interessante é como uma ideia tão óbvia como essa, unida com outras ideias, pode gerar resultados tão surpreendentes. A partir de agora, eu vou te mostrar uma técnica que vai te permitir prever matematicamente a temperatura de equilíbrio térmico quando tu mistura corpos em diferentes temperaturas. Então tu pega lá um pouco de água, um pouco de álcool, um pouco de óleo de cozinha, a água está bem gelada, o álcool está na temperatura ambiente, o óleo de cozinha está quente. Tu mistura os três, 100 gramas de um, 200 de outra, 300 do outro, mistura. Sabes a temperatura inicial de cada um. Tu pega uma tabela com a característica do óleo, da água e do álcool, faz uma conta e descobre qual é a temperatura que a coisa vai parar antes de acontecer, antes de atingir o equilíbrio térmico. É essa matemática, essa ideia que eu vou te mostrar agora. Olha que interessante, eu faço uma, tu faz outra. Lógico. Imaginem vocês a situação mais boba. Peguei um recipiente e neste recipiente eu coloquei 80 gramas de água a 70 graus Celsius e coloquei nesse recipiente 20 gramas também de água a 10 graus Celsius. A pergunta é: qual é a temperatura final? Observem vocês, meus amigos, que quando eu estou dizendo que eu estou pegando um recipiente, colocando água quente e água fria e misturando, eu estou ignorando que o ambiente vai absorver um pouco da energia do sistema. Concordam comigo? Então, na verdade,
Ó, uma suposição absurda, ó. Vou dizer que essa situação aqui, essa região aqui que eu estou isolando do ambiente, ó, vou botar uma camada de um isopor alienígena que não deixa o calor atravessá-lo, jamais. Esse recipiente, então, eu vou dizer que é um recipiente adiabático, é o nome que se dá a ele. Adiabático, gente, significa que não troca calor com o meio. Não ganha nem perde calor. É uma ideia hipotética, né? Não existe nenhum material que isole completamente, né, um ambiente de outro. Mas então agora tu sabe o que é adiabático. Adiabático é aquilo que não troca calor. Adiabático. Vai se ver muito essa palavra. Essa palavra vai ficar corriqueira aí no teu dia a dia. Então, tá muito clara a nossa situação, né? Temos aqui uma super caixa de isopor, incrivelmente espessa. Dentro dessa caixa de isopor, um pequeno recipiente, onde eu magicamente coloquei uma quantidade de água quente, morna, né? E uma quantidade de água um pouco mais fria. E quero calcular qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Pessoal, vocês concordam que usando o que macete eu posso calcular quanto de calor essa água quente ganha ou perde para mudar de temperatura? Não é o que macete a equação que me permite calcular que quantidade de calor para cada ΔT, variação de temperatura? A água, qual é o Czinho da água? 1 caloria por grama grau Celsius. Acabamos de revisar isso? E eu não preciso de fornecer, não o da água, tá? O das outras substâncias eu forneço. Agora o da água é teu. Porque a própria definição de caloria tu não pode esquecer. Eu sei a massa e sei a temperatura inicial. Então eu vou montar o que macete para água quente. Já sei a quantidade de calor? Não falou nada. Massa. 80, Czinho. 1, variação de temperatura. Variação é... Muito obrigado. Final menos inicial. Afinal eu não sei quanto é. TF. Menos e a inicial. Eu fui até onde eu pude. Não fiz nada demais, eu peguei a equação e substituí as variáveis que eu tinha. Tem duas coisas que eu não sei ali. Eu não sei a quantidade de calor e não sei a temperatura final. Me ajudem. Ok, ótimo, adorei. 20 é a massa. É água, se não fosse eu falaria o Czinho. TF, eu não sei a temperatura final, mas sei que vai ser igual a da outra, porque vai entrar em equilíbrio térmico. Menos 10. Montei o que macete para água fria, montei o que macete para água quente. Nada demais. Até aqui está tudo tranquilo, eu tenho certeza que todos vocês farão com toda tranquilidade. Agora eu pergunto a vocês, o calor vai da onde para onde mesmo? Parabéns, lembra? No começo dessa aula eu falei, né? O calor é energia térmica em trânsito, em movimento, que flui do corpo de maior temperatura para o corpo. Eu te pergunto, se a água quente perder 10 calorias, a água fria recebe quanto? 10. Se a água quente perder 1000, a água fria recebeu 1000. Se a água fria recebeu 500. A água quente não é uma coisa óbvia, porque a energia sai de um lugar e vai para o outro. Ganhar é bom, positivo. Perder é ruim, negativo. Então quer dizer que se eu somar a quantidade de calor que a água quente perdeu com a quantidade de calor que a água fria ganhou, tem que dar 0. Parabéns. E é isso que é o princípio das trocas de calor. O princípio das trocas de calor só nos diz que o calor recebido mais o calor perdido tem que dar igual a 0. Porque o calor sai de um objeto e vai para o outro. Se um perde 1000, o outro ganha 1000. Mais 1000 com menos 1000, 0. Se um perde 10, o outro ganha 10. Mais 10 com menos 10, 0. Então depois que eu montei o que macete para água quente e o que macete para água fria, eu uso o princípio das trocas de calor. Quem é que está recebendo o calor? A água fria. Então calor recebido, quem é que está perdendo? Água quente. Mais calor perdido igual a 0. QP mais QR igual a 0. Calor perdido fica 80 que multiplica TF menos 70. Tudo bem, galera? 80 vezes 1 deu 80, né? 20 vezes 1 dá 20, então o QR, que é o calor recebido,
fica 20 que multiplica TF menos 10. Multiplicando temos 80 TF menos 56 com 2 zeros, certo? Mais 20 vezes TF, 20 TF menos 200 igual a 0. 80 TF com 20 TF, 100 TF. Menos 5.600 com menos 200, menos 5.800 vai para o outro lado, mais 5.800. O 100 está multiplicando, passa dividindo, que vai eliminar 2 zeros. Temperatura final. Eu pergunto a vocês, por que ficou mais próximo da água quente do que da água fria? Claro, né? Eu tinha 4 vezes mais água quente do que água fria. Concordam comigo? Com certeza a temperatura da água quente deve ter variado 4 vezes menos. Já que é água, né? É tudo água. Não entendi, professor. Vem comigo. De 70 para 58, qual é a variação? 12, parabéns. 12, guarda para mim essa variação. De 10 para 58, qual é a variação? 48, ó. 12 vezes 4, 48. A água fria variou de temperatura 4 vezes mais que a água quente. Por que mesmo? Porque tem 4 vezes menos massa e a capacidade térmica depende da massa também, não depende? Olha lá, a capacidade térmica do cara depende do seu Czinho e da sua massa. E é a capacidade térmica que determina quanto o cara varia de temperatura. Professor, está querendo me dizer que daria para eu matar a questão sem fazer a conta? Daria, mas só porque os números são bonitos. Eu escolhi, era pra mim, né? Eu botei número bonito pra ti, eu vou avacalhar lá, vou botar número feio, não, tô de sacanagem, vou botar número legal pra ti. Mas tu vê, né? Se os números são bonitos, o cara não faz a conta. O cara vai lá, ah tá, putz, já sei qual é a temperatura. Ele mata de cabeça a questãozinha. Mas não é o que eu quero de ti, não. Eu quero que tu saiba fazer a conta, que é muito mais bonito saber fazer a conta. Mas tu viu a ideia, cara, que legal? Que macete na coisa fria, que macete na coisa quente, soma tudo, igual a 0. É assim que se mata a questão com troca de calor. Claro que eu poderia apimentar, botar gelo, né? Imagina se eu boto gelo com água. Que aí não é só fazer que macete soma igual a 0. Eu vou ter que ver quem é que vai chegar a 0, se é água que vai congelar ou gelo que vai derreter. Vai dar bem mais trabalho. Mas isso é só depois. Só depois. Por enquanto vai ser água com água, ou eu boto chocolate com glicerina e misturo. Mas eu vou fornecer todos os dados para vocês. Vocês só vão ter que finalizar a continha. Vou botar uma extra aqui, antes de ir para a apostila. Vou botar uma extra aqui para ver se tu está no caminho da luz. Em seguida eu corrijo e vou selecionar uma da apostila. Mas eu ainda quero te comentar uma outra coisa na aula de hoje, hein? Hoje nós ainda vamos terminar a aula falando das maneiras como o calor vai de um corpo para o outro. Né? Como que o calor vai da água quente para a água fria. Quais são os processos que ele usa para ser transmitido. Ó, esse é o teu, hein? Vamos fazer com água para ficar bem prático nesse primeiro. Vou pegar água aqui bem quente, 90 graus. Vou pegar 250 gramas de água a 90 graus. E vou misturar com 750 gramas de água a 20 graus. Quero saber qual é a temperatura final aí que essa encrenca vai atingir. Aliás, o cara faz isso aqui no laboratório, amigo, ó. Tu acha que vai dar 58? Quanto é que tu acha que dá? Cara, ó. Às vezes dá 58,3, às vezes dá 57,9. Né? Aí tu sempre, ou às vezes tu dá um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Que justificativa se dá para isso? Primeiro que o ambiente está contribuindo, né? Não é um recipiente adiabático, ou seja, às vezes o ambiente está aquecido e joga calor para o experimento. Às vezes o ambiente está resfriado demais e rouba calor do experimento. Os termômetros nem sempre estão precisos, os equipamentos podem falhar e principalmente os seres humanos que operam esses equipamentos falham diariamente. É isso que faz os experimentos, via de regra, terem variações que não são exatamente aquilo que a gente previa. O bacana é que dá para perceber que foi uma bobagemzinha que desviou o experimento do seu resultado. Vai!
Professor, parte dessa temperatura não vai para o recipiente também? Exatamente. Por isso que a gente está dizendo que esse recipiente, além de ele ser adiabático, ele tem uma capacidade térmica desprezível. Galera, olha a colocação bonita do colega. Ô professor, o recipiente não vai roubar um pouco do calor? Vai. Por isso que aqui a gente está considerando que o recipiente é perfeito, que ele nem tem capacidade térmica. Outra colocação, já que tu levantou isso. E se eu misturasse uma terceira porção de água? Faz mais um que macete, soma tudo, igual a zero, não muda. Vamos fazer com 2 primeiro, mas depois podemos fazer com 5 coisas diferentes, não tem problema. Agiliza, galerinha. Faz um esforcinho, que macete, soma igual a zero.